Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje nós vamos falar sobre resolução de exercícios, de funções modulares, tá ok? Então o nosso primeiro exercício é esse aqui, construa o gráfico da função real abaixo. Então essa função aqui, é uma função modular, Toda função que tem a incógnita dentro do módulo é a função modular. Está aqui, módulo de x, além do módulo de toda essa função, tá ok? E aí vamos considerar a função primeiro, sem esse módulo, porém, referindo-se a essa nossa função aqui de dentro, tá ok? Que vai ficar assim, então a g de x é x ao quadrado menos 2x menos 3, e ela vai se dividir assim, x ao quadrado menos 2x menos 3, se o x for maior ou igual a zero, ou x ao quadrado mais 2x menos 3, referindo-se a esse módulo, se o x for menor que zero, tá ok? Então, nós vamos ter essa primeira e essa segunda para resolver. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, tá? Então, resolvendo, vamos construir o gráfico dela. Para isso, a gente tem que saber o quê? As raízes. Para achar a raiz, a gente tem que calcular o delta, Então, delta é b2 menos 4 vezes a vezes c, tá aqui. E achamos o nosso delta é 16. Agora vamos achar as raízes. Então, nós sabemos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. É isso? Então, aqui vai dar mais 2, mais ou menos 4 sobre 2. E aí nós vamos ter as duas raízes. A primeira a gente vai considerar a parte positiva. 2 mais 4 sobre 2 dá 6 sobre 2, 3. E 2 menos 4 vai dar menos 2 sobre 2, menos 1. Então, já temos essas duas raízes aí. Então, o que acontece aqui, é que esse x é maior ou igual a zero. Então, a raiz que nós encontramos do menos 1 aqui, ela não vai entrar nesse gráfico, porque não é considerado aqui. Então, a gente tem que sempre voltar lá para poder ver o que acontece, tá? Então, o x é maior ou igual a zero. Então, só vale daqui para cá. Por isso, só entrou a raiz 3. A menos 1 não entrou. Tá ok? Vamos lá. Agora, vamos achar o x do vértice. Então, o x do vértice é o menos b. Como o nosso b é menos 2, então menos 2 sobre 2 vezes a. O nosso a é 1. Então, o nosso x do vértice vai ser 1. Está ali. E o nosso y do vértice é menos delta sobre 4a. Nós temos, então, que o delta é 16, então vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. Que vai resultar em quê? Que vai ser o menos 4. Então, essa aqui é o nosso vértice, tá certo? Lembrando também que só vale para a parábola maior ou igual a zero. Então, ela não vai poder ultrapassar a linha do y aqui, tá ok? Tá? Agora, lembrando também, que o termo independente aqui, é o menos 3, certo? Então, ele vai ter que aparecer aqui, Então, o termo independente está aqui, em cima do x. Como é igual, ele aparece, tá ok? Então, a nossa parábola vai fazer isso aqui, Tá certo? Tá aí. E esse é a nossa parte 1, tá? Agora a gente vai ver como é que fica para a parte 2. Vamos lá, agora a gente vai ver essa parte 2 aqui, resolvendo. É a mesma coisa, eu preciso achar o delta para esse, que também dá 16. Vou achar o x, as raízes, só que agora lembrando, que o 2 agora é positivo, tá? Então é menos mais 2. Então, a gente vai ficar com menos 2 mais 4 sobre 2, que isso vai dar 2 sobre 2, que é 1. E aqui é menos 2, menos 4, que é menos 6 sobre 2, menos 3. Então, a gente já pode colocar lá no nosso gráfico. Lembrando que o x tem que ser menor que zero. Então, não vai aparecer a raiz 1 aqui, tá ok? A raiz 1 não entra porque o x tem que ser menor do que zero. E agora, vamos lá. O menos b... Para achar o vértice, menos b sobre 2a. O x do vértice, então vai ser menos 2 sobre 2 vezes a. E aí a gente conta que é o menos 1. Então, está ali o menos 1. E agora o y, tá? Aqui é y, tá, gente? É só trocar aqui, tá? Não é x do vértice. X do vértice eu achei aqui, tá? Então, é só vocês botar o y aqui, tá? E vocês sabem que o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí nós encontramos, então, que é o menos 4, Então, está lançado aqui. E nosso vértice aqui,
o menos 3, ele vai aparecer aqui, porém ele pertence a esse lado de cá. É só para a gente fazer a nossa gráfico do lado de cá, tá ok? Ele não pertence a esse lado aqui, tá? Eu coloquei ele para a gente fazer o nosso gráfico aqui, ver como é que ele faz. Então ele pertence ao lado de cá, tá certo? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa função, agora a gente vai ver como é que ela fica com o módulo. Então nós temos aí aquela raiz, né, do lado esquerdo, o vértice para cima agora. Por que para cima? Porque lembra, ele era para baixo aqui, o outro também. Porém agora está dentro do módulo. Então eu construo ela toda como se fosse sem o módulo e depois eu inverto os pontos lá para cima. Então ela vai ficar assim, ó. Lembrando que esse 3 aqui agora pertence só ao lado de cá, tá? Então ela era para baixo aqui, né? E agora ela inverteu para cima, tá ok? Dúvida quanto a isso? Então vamos prosseguir. Construa o gráfico da função real definida por. Então aqui, ó, essa função ela tem dois módulos, né? Então vamos ver como resolve ela com dois módulos. Vamos encontrar a raiz de cada um. Primeiro a raiz desse, eu tiro e encontro que a raiz é 1. Depois a raiz desse, tirando, encontro que a raiz é 0. Então eu tenho 0 e 1 como as raízes dessa função e dessa, tá ok? Então tá aqui, ó. A primeira função ela é crescente, né? É uma função crescente. Então desse lado de cá é positivo, desse é negativo. Então fica assim, ó. A própria função, tá? A própria função, quando está do lado positivo, e a função multiplicada por menos 1 do lado negativo, que seria aqui para baixo, tá certo? Aqui está para poder ficar em cima dessa reta aqui. Agora para essa aqui, ó. Lembrando que aqui é o menos x, né? Ó, menos x, então vai aparecer aqui. O que vai acontecer agora é que essa função aqui, ó, só o x, ela é crescente, né? Mas apareceu esse menos aqui, e aí vai inverter todos os sinais, tá certo? Então aqui, ó, vai ficar, né, a função de dentro multiplicada por menos 1, que é esse que está lá de fora. E do lado de cá ela vai ficar positiva, porque ela ia ser multiplicada por menos 1, mas tem um menos do lado de fora. E ela ficou positiva, tá ok? E agora a gente vai achar a f, né, que é essa menos essa, né? Agora a gente vai operar aqui, ó, tá? Entre as minhas raízes, ó. Então, o que acontece aqui, o que acontece aqui e o que acontece aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Somar, né? Essa aqui com essa, tá certo? Porque aqui já entrou esse sinal aqui, ele já usei ele aqui. Então, eu vou somar os dois. Vai ficar igual isso aqui, ó. Que é x cortou com x, ficou 1. E aqui, x, menos 2x mais 1. E aqui ficou esse x anula com esse, sobrou apenas o menos 1. Então, você vê aqui, ó, ela é 1 se o x for menor que 0. Ela é menos 2x mais 1 se estiver entre 0 e 1. E ela é menos 1 se for maior do que 1, tá? O x for maior do que 1. Então, fica assim, ó. 1, essa, né? Se o x for menor que 0. Menos 2x mais 1 se estiver entre 0 e 1, tá certo? E menos 1 se x for maior ou igual a 1. Tranquilo? Então vamos para o próximo exercício. Construir o gráfico da função. Ah, tá, a gente estava em construir o gráfico, tá certo. A gente estava construindo o gráfico, então nós achamos esses valores, agora a gente vai colocar no gráfico. Então você vê, aqui é uma função constante se o x for menor que 0, certo? Para o x menor que 0, a função constante está em cima do ponto 0,1, em cima do y, tá? Do 1 do y. E aqui também é constante, ó, também está em cima do menos 1 do y, se o x for maior ou igual a 1. E aí falta só esse pedaço aqui, né? Que é uma função afim e ela é decrescente, né? Por causa desse negativo aqui. Vamos lá. Então vamos construir. Primeiro, se o x for menor que 0, tá? Esse aqui não vai entrar não, ele vai entrar na próxima. Então aqui seria aberto, tá? Agora sim, ele entra aqui e esse aqui não pertence a essa, vai pertencer a de baixo, que é no menos 1, ok? E aí ficou aí, menos 1, tá? E aí o gráfico inteiro ficou assim. Então, foi construir o gráfico achando todas as partes, né, dele. Tá ok? Próximo.
Resolva em R essa equação. De novo, dois módulos, somente que agora ele é igual a 4. Ele é igual a 4. Então, tem que resolver tudo e depois eu tenho que verificar para esse 4 aqui. Tá? Vamos lá, solução. Vamos achar as raízes, né? 3 meios e a raiz do outro, 2x mais 2, é menos 2. E aí nós temos, então, 2x menos 3 em 3 meios é uma função crescente. Desse lado é a função 2x menos 3 e desse aqui ela é negativa. Tá certo? Agora essa aqui. X mais 2. Nós vamos ter, então, o nosso ponto, né? A raiz menos 2 aqui. Ela também é uma função crescente. Do lado de cá positivo, do lado de cá negativo. Então, essa aqui vai entrar para esse lado de cá. E do lado de cá vai ser ela negativa, menos x menos 2. E aí eu vou encontrar agora para isso aqui. Veja bem que ainda não estou igualando a 4, tá? É só para essa aqui. Então, entre as raízes eu vou descobrir. Então, eu vou somar, né? Esse com esse e vai resultar nesse. Então, é menos 2x menos x, menos 3x. 3 menos 2, 1. Opa, já foi a outra. 2 mais 3, 5. Menos 2x mais x, menos x. E aqui nós temos 3x menos 1. Tá? Como é que vai ficar? Assim, ó. Vamos lá. Menor que menos 2 é menos 3x mais 1. Quando for menor que menos 2. Entre menos 2 e 3 meios, é essa ali. E maior ou igual a 3 meios é o 3x menos 1. Então, vamos lá. Agora, nós achamos isso, nós vamos ter que verificar para 4, né? Para cada uma delas. Vamos lá. Menos 3x mais 1 é igual a 4. Então, peguei essa. E aí, resulta que x é igual a menos 1. Porém, estou dizendo, a gente tem que voltar lá para verificar. Ó. Porém, o x tem que ser menor que menos 2 e menos 1 na reta numérica, né? É um número maior que menos 2. Então, essa aqui não serve. Essa aqui não vai servir. Tá ok? Próximo, menos x mais 5 é igual a 4. Isso vai ficar, então, que vai ser menos x é igual a menos 1, x é igual a 1. Tá ok, essa pode, porque o menos 2 ele é menor, né? Ele está entre, né? Menos 2, o 1 está entre menos 2 e 3 meios. 3x menos 1 é igual a 4, vai sobrar 5 terços. Aí a gente tem que ver se ele é maior que 3 meios. 3 meios é o quê? 1,5. 5 dividido por 3 é 1,666, né? Então, realmente, ele é maior que 3 meios. Então, ok também. E a resposta, então, vai ser essa. Ó. Apenas o 1, né? Só 1 e o 5 terços. O menos 1 não entrou porque ele não está dentro desse critério aqui, que é essa primeira equação aqui. Tá ok? Vamos para o próximo. Qual é o comprimento do intervalo que representa a interseção desses dois conjuntos? Então, olha só. Eu quero saber o comprimento do intervalo. Estou falando de intervalos, né? Esse vai de x menos 2 menor que 4 e módulo de x menos 7 menor que 2. Então, tem que resolver para cada um desses, né? Aqui, ó. Vamos achar agora. Vocês lembram, né? Lá daí na equação, nós temos que considerar para menos 4 e para mais 4. E aí, resolvendo, somando mais 2 em todos os termos, enquanto que o x está entre menos 2 e 6. Certo? E agora para o 7x, x menos 7 menor que 2. Aí eu vou fazer o quê? Somar 7 em todos os termos, tá? Inclusive no do meio, tá? E aí eu vou encontrar que ele vai ficar entre 5 e 9. Tá? Lembrando aqui, ó, que é menor e menor, não tem igual. Então fica aberto, certo? De 5, de menos 2 a 6. Fica aberto de 5 a 9. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a interseção, né? A interseção deles, ó. Interseção. A interseção deles vai ser o 5 e o 6. Então, esse intervalo aqui. E aí, como ele pede o comprimento do intervalo, ó, tem uma unidade, né? De 5 a 6, uma unidade inteira, tá? O intervalo de 5 tem comprimento igual a 1. Tranquilo? Então, vamos para um próximo exercício. Resolva em R. Ó, essa aqui é mais trabalhosa um pouquinho. 3 vezes, né? Aí ele abre aqui as chaves.
módulo de x mais 1 menos o módulo de x menos 1. Isso tem que ser menor ou igual a 2x ao quadrado menos 4x. Vamos ver como é que resolve então essa. Vamos achar então aqui, ó, a raiz de x mais 1, que é menos 1. A raiz de x menos 1, que é mais 1. E aí vamos jogar lá na nossa reta, né? Então a raiz é menos 1, a função é crescente, tá ok? Então desse lado aqui vai ficar a mesma função, e desse aqui vai ficar ela com sinal trocado. Para esse aqui, vamos lá. Então é 1 a nossa raiz, ela também é crescente, desse lado é a função normal, e desse aqui é a função multiplicada por menos 1. E aí eu quero essa subtração, tá certo? Então como é que vai ficar? Vamos lá. Então aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Esse menos 2 aqui, por quê? Porque eu tenho esse menos aqui, tá? Agora eu estou considerando ele fora aqui, tá? Esse menos aqui vai inverter o sinal desse, e aí ele vai anular isso com esse e vai ficar menos 2. Menos 1, menos 2, tá? Aqui, ó. 2x. Por quê? Esse aqui vai ficar mais x e aqui menos x, menos 1. Mais x, 2x. X menos 1, 2x. E esse aqui também vai ficar menos x mais 1, menos x, né? Mais 1. Então, x morre com x. 1 mais 1, 2. Tá? Mas vamos lá, né? A gente ainda não acabou, né? Então, como é que ela vai ficar? Somente essa parte aqui, tá? Então, ele é menos 2 se for menor que menos 1. 2x se tiver entre menos 1 e 1. E 2 se for maior que 1. Porém, lembrando aqui que tem o 3, né? Então, esse 3 vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Por isso aqui dá menos 6. Se o x for menor que 1. E 2x vezes 3, 6x, se o x estiver entre menos 1 e 1. E por fim, vai ser 3 vezes 2, né? 6, se o x for maior ou igual a 1. Então, aqui resolvemos essa parte, porém nós temos essa outra parte aqui para resolver. Então, vamos lá. Primeiro, se o x é menor que 1, que é esse caso aqui, então eu tenho o seguinte, menos 6 é menor que tudo isso aqui. Tá? Então, vou resolver para ele, tá certo? Então, ficou 2x menos aqui. Bem, aí vocês sabem que ele mudou de sinal, né? Aí a nossa desigualdade aqui muda aqui também. Vamos lá. Então, S1, x pertence a R, tal que x é menor que menos 1, interseção com x pertence a R, x é menor que menos 1. Tá certo? O segundo é, se o x está entre menos 1 e 1, então eu vou ter quem? O 2x, né? O 2x multiplicado por 3 será o meu 6x. E aí ele tem que ser menor ou igual a 2x2 menos 4x. Bem, passando tudo para cá, ó, 6x vem para cá, vai dar 10x. Dividindo tudo por 2, dá x ao quadrado menos 5x, tem que ser maior ou igual a 0. E x, então, ele vai ficar menor que 0. Ou o x vai ser maior que 5. Tranquilo? Conseguiram? Vamos lá. Então, eu vou ter o x de menos 1 a 1, interseção com o x menor que 0, menor ou igual a 0, ou x maior ou igual a 5. E aí o x pertence, aí então, ó, vamos ficar então com esse extremo, menos 1, x, e o 0, tá certo? O terceiro é se o x é maior, né? Maior que 1, que é o nosso 6. Então, o 6 vai vir para cá, ó, 6 é igual a, é menor ou igual, né, a 2x2 menos 4x. X ao quadrado menos 2x mais 3, porque esse 6 veio para lá de cá negativo, dividiu todo mundo por 2, resultou aqui. E encontramos que x é menor ou igual a menos 1, ou o x é maior ou igual a 3. E aí nós vamos ter, então, que o nosso x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1, interseção com x pertence a R, tal que x está nesse passo aqui, né? X menor que menos 1 e x maior
ou igual a 3. Então, a interseção deu x maior ou igual a 3. Agora, somando todos eles, né, somando todos esses intervalos que nós achamos, nós vamos encontrar então que x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 0, ou x é maior ou igual a 3.